Bom, em relação às cotas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tenho dois desenhos, eu vou cotar o de cá e o de cá não. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de cotar é vir aqui no menu Annotate aqui em cima e configurar um estilo de cota. Tá certo? O estilo de cota que eu falo é o tamanho da letra, é o simbologia que você usa para suas cotas e assim por diante. Ele tem um padrão aqui que chama ISO 25, que se você cotar com ele, eu vou fazer um exemplo aqui. Ele já cria um modelo, só que a letra está muito pequena, o símbolo que ele usa aqui é a setinha e às vezes a gente não quer, e assim por diante. Vou apagar então, vamos começar de novo. Então, para criar, aqui são as ferramentas, lembrando, né, que ó, eu vim no menu Annotate, eu estava no Home, ó, que são as ferramentas principais. Com esse aqui você faz 95%, talvez, um desenho normal de projeto. Então, aqui no Annotate, eu tenho aqui um conjuntinho aqui de cotas e de textos. Nós vamos falar desses aí já já. Então, no conjunto aqui de cotas, ó, eu vou vir aqui nesse ícone que é uma setinha pequenininha à direita, olha, onde ele abre a janela de edição de estilos, e eu vou criar o meu aqui, olha. Vou criar um novo aqui. Normalmente todo mundo tem isso salvo, né, pessoal? Nós vamos criar aqui para aprender. Então vou chamar ele de cotas. E é muito importante que você marque essa função anotativa. Isso aqui é o que faz a letra e o tamanho da cota aumentar ou reduzir proporcional à escala do desenho quando você for imprimir. Muita gente fica criando um estilo para cada escala, isso é a maior besteira que tem, né? É perder tempo. Então vou criar aqui o cotas, marquei o anotativo, continuo. Então vamos lá. Aqui são várias guias, olha. Nós vamos passar por elas aqui rapidamente, onde a gente precisa alterar. Né? Vamos mexer só nos campos que a gente precisa para o nosso exemplo. Lembrando que isso aqui é um programa muito genérico, né? Então ele tenta atender todo mundo aí. Então de forma bem rápida, olha. Na guia símbolos, vou começar por ela, a segunda guia. Eu vou escolher o símbolo que eu quero, vou usar essa arquitetura alt-tick no meu exemplo. Então ele já coloca o first e o second iguais, né? Líder, vou escolher o dot. Né? Isso aqui, pessoal, eu estou pensando aqui, não sei se você sabe, né, configurar uma cota ou não, eu estou seguindo aqui um padrão que eu costumo usar, padrão assim para layout arquitetônico, mas isso aqui você abre e pesquisa, né? Vê qual que você se interessa mais. E aqui nos números, eu vou sempre colocar a medida que eu quero em centímetros. Esse padrão dele aqui é milímetro. Então eu vou sempre trocar. Por exemplo, ele sugere 2,5. O valor que ele sugere até que está bom, não é um problema. Só que ele sugere em milímetros. Eu vou transformar 0,25. Estava 2,5, é só dividir por 10. Essa restante aqui eu não vou mexer, porque isso não me interessa para o tipo de desenho que nós estamos fazendo. Aqui nas linhas, olha, eu vou escolher a cor da cota. Então a cor sempre que eu vou usar é vermelha, com a linha contínua, com o tamanho 0,20. Eu vou pôr um pouquinho mais grossa do que o vermelho, né? Normalmente é aquele 0,13, mas é para destacar um pouco mais da impressão. Nessa opção Extend Beyond Ticks, eu vou colocar 0,2. Isso aqui é o tanto que aquele rabicho da cota fica aqui na lateral, olha. Não é na linha de chamada na vertical, é na linha horizontal, onde ficam os números. Baseline Space eu não vou mexer porque eu não preciso disso. Aqui também eu não vou marcar porque eu não preciso. Aqui embaixo eu vou basicamente repetir, porque isso aqui é para a linha horizontal e aqui para a vertical. Então vou lá, vermelho, contínuo, contínuo também. Aqui são duas porque tem um lado esquerdo e direito, né, na cota. Se você for olhando ali no desenho, à medida que vai sendo trocado, você vai enxergando onde está sendo alterado ali. E também 0,20. Aqui eu não vou marcar. Isso aqui, pessoal, é muito legal para quem faz cota interna. Ó, essas opções aqui que eu estou marcando. Que ele não mostra as cotas. Ele mostra só o número. Então você consegue cotar sem ver as linhas da cota. Fica só o número aparecendo no projeto. E aí você pode desligar individualmente cada uma dos quatro componentes aí da cota. Mas não é o meu caso. O Extend aqui, eu vou deixar esse mesmo número, só que em centímetro. Então tá 1,25, eu vou passar para 0,125. Estou tentando usar os mesmos, que você vai ver que fica bom.
E eu não preciso ficar decifrando, que número que eu ponho mesmo. Só pega o que está aqui e transforma, se for o caso. Esse aqui também, só que eu vou arredondar para não ficar 0.06, vou passar para 0.1. Tá? Esse fixo eu não vou marcar, porque senão todas as cotas vão ter o mesmo comprimento, eu não quero isso. Embora esse desenho aqui, até isso aqui funciona, porque esse desenho é um retângulo, né? Mas quando o desenho tiver dentes ou outros formatos geométricos aí, isso não vai se aplicar. Esse é um exemplo simples. Bom, vou pular aqui agora símbolos para texto, né? Então, tipo de texto, eu posso escolher o estilo, mas eu não fiz isso ainda. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho reticências aqui, ó, que tem 3 pontinhos, e vou criar aqui dentro rapidamente um padrão de texto para a cota. Eu vou usar aqui a letra Simplex, que é uma letra que lembra muito do normógrafo antigo, né? Vou marcar o anotativo para ele automaticamente ajustar a minha letra na impressora. Vou pôr aqui o tamanho que eu quero dela no papel. Olha, repara quando eu marco o anotativo, ele fala, não é o tamanho do texto, é o tamanho no papel. Então, vou pôr aqui 2.5. Então, a letra vai ter 0.25. Estou dando uma nota. Em centímetro, né? Para ela ter 2,5 mm. Tá certo? Aqui o restante eu não marco. Isso aqui é para ele automaticamente gerar o texto em relação à orientação do papel. Não é legal. De cabeça para baixo, escrever de trás para frente, escrever na vertical, alargar a letra ou colocar a letra inclinada. Nada disso nos interessa aqui. Então, não vou mexer aqui embaixo. Basicamente, 3 coisas. Ó. Simplex, anotativo e o tamanho. Aplico. Fecho. Né? Então, ele já automaticamente configura isso aqui para mim. Ó. Tá vendo? Lembrando que eu mudei o standard. A opção do standard. Se você quiser criar um novo, você pode também. Aqui, ó. Eu posso criar um estilo aqui chamado... texto para cotas. Ó. Né? E nesse texto para cotas, colocar simplex, anotativo, 0.25. Tá? Então não tem problema. Aí você vem aqui e só escolhe ele. Ó, cotas. Eu alterei o standard porque eu não tinha esse estilo pré-configurado, mas pode criar o seu e deixar pré-gravado. A cor eu vou pôr amarela para ela destacar em relação ao texto. Tá certo? Essas opções aqui eu não vou alterar porque não faz sentido aqui, ó. Tipo um marca-texto, tá certo? Esse aqui não está disponível porque eu criei o estilo. Fazer um contorno, uma moldura em volta do texto também não. Isso aqui é sempre o texto acima da cota, centralizado, da esquerda para a direita, né? Como a forma que a gente vê e escreve. Esse tamanho aqui tem que ser 0.01 para poder chegar isso aqui a 1 milímetro da cota. E aqui, sempre na opção ISO, que é o que bate com a norma brasileira. Então, tá aqui o exemplo, né, das configurações. Fit, eu não preciso alterar. Esse padrão aqui está certinho, olha. Só conferindo, ó, primeira opção, anotativo, ok. Primary Units aqui, a gente vai escolher quantas casas decimais você quer na cota. Lembrando, né, aqui, ó, se for só, por exemplo, desenho de parede igual aqui, não vai ter fração. Eu posso colocar só 0, só vai ter número inteiro. Ou então, no máximo, 00, que você tem o centímetro e o milímetro, né? Lembrando, meu desenho é centímetro. Para quem desenha em metro, vai ter metro e centímetro. E assim por diante. O restante aqui está certinho, não vamos perder tempo nisso. E essas duas últimas guias a gente não usa. Isso aqui é para cotar em uma segunda unidade, tipo centímetro e polegada. Isso aqui para fazer tolerância de números significativos. Também não é o nosso caso aqui. Então, basicamente, eu mexo aqui no lines, nos símbolos, no texto, né? E aqui eu resumo tudo que eu preciso. Ok. Então, agora eu tenho o estilo cotas. Ó. Então, não é difícil, é bem rápido, mas decorar talvez isso aqui leva um tempo. Para quem não decorou, muita gente fica com preguiça e acaba salvando isso aqui como um modelo, ou como um template, como eles falam, né? Um template para você usar isso aqui num arquivo futuro. No meu caso, eu criei, vou deixar ele aqui, vou fechar. E aí, quando eu for cotar, olha, lembrando que as coisas de cotas estão todas aqui, se eu abrir aqui, olha, eu já tenho o meu estilo cotas, tá vendo? Antes de você cotar,
uma coisinha que você vai ativar, porque a gente fez uma cota anotativa. A cota anotativa é essa que ajusta automático em relação à escala. Todas elas que são anotativas ficam com esse símbolo aqui na frente, ó, que é um símbolo do escalímetro cortado, tá vendo? É como se você estivesse vendo o escalímetro em seção. Essa aqui, por exemplo, não é nem essa. Essas duas são. E essa aqui eu fiz, né? Então, quando você estiver usando cota anotativo, vem aqui embaixo, olha, liga essas duas funções aqui, ó, tá? Isso aqui é para ele automaticamente ajustar a cota em relação à escala e para ele automaticamente mostrar essas cotas em qualquer escala que você escolher. Então, deixa esses dois ícones aqui que na verdade é o escalímetro novamente aqui, ó, sempre ligados, tá? Para trabalhar com esse anotativo. E aqui eu vou escolher depois já a escala. Mas antes eu cotar um aqui de exemplo. Então vou abrir aqui essa ferramenta grande, que aí tem aqui as opções de cotas, olha lá, linear, alinhada, angular. Pelo desenho ele praticamente descreve o que ele faz, né? Então vou pegar linear. Quando eu cliquei, ele automaticamente me chamou essa janela aqui embaixo, olha, que eu tinha comentado que eu ia fazer depois. Ele fala, escolhe uma escala para eu colocar essas cotas, já que a sua cota ajusta em função de escala. Eu não sei qual que eu quero ainda, então eu vou deixar 1 para 1. Então eu vou marcar, ó, vou cotar daqui até aqui embaixo. Pronto, cliquei em 2 pontos, ó, agora eu estou carregando a cota. Vou pôr ela aqui. Fiz sem medida por enquanto. Então minha cota está feita. Se eu ampliar aqui, olha lá está o símbolo que eu escolhi. E se eu vir aqui ver o número, está cotado certinho. Mas aí que tá, ficou muito pequeno. É aí que entra a função do anotativo. Ó. Eu vou vir aqui e vou escolher a escala que eu quero enxergar esses números. Por exemplo, vamos ver na 1 para 40. Olha lá, olha. Vamos testar na 1 para 50. Vamos testar na 1 para 100. Tá vendo? Olha, ele vai automaticamente ajustando. Eu não preciso configurar uma cota para cada escala. Basta vir aqui e escolher. Olha. 1 para 5, pequena. 1 para 16 e assim por diante. Basta escolher um modelo. Se a escala que você quer usar não está nessa lista, vem aqui no Custom e cria a sua. Tá? Por exemplo, 1 para 75, ó, não está aqui. Vem aqui no Custom, adiciona uma nova e coloca. Vou chamar essa aqui de escala 1-75. Então, uma unidade corresponde a 75. Ok. Ok. Agora, se eu vier aqui, olha lá o meu escala 1 para 75. Tá? Então, você pode colocar o valor que você quiser, mesmo que ele não estiver aqui na lista. Lembrando, né? Isso aqui é a escala para você ver na tela. A da impressora é diferente. Diferente assim, está em outro lugar, mas é a mesma coisa, né? O mesmo jeito de fazer, só que você vê na tela, naquelas folhinhas aqui embaixo que nós vamos falar depois. Então, esse aqui você escolhe a que ficar melhor para você enxergar. Então, vou deixar aqui na 1 para 50, está um tamanho legal. Tá? Se eu apagar essa aqui, vamos fazer de novo. Eu vou cotar, vamos cotar esse lado aqui de cima, olha, da porta. Esbarrei sem querer aqui no botão. Então, aqui, olha, eu vou pegar aqui a dimensão. Né? Eu vou pegar aqui a linear, né, igual eu tinha comentado. Eu vou cotar, olha, daqui até aqui. E aí eu coloco onde eu quero. Para manter um padrão, eu vou colocar uma medida aqui. Vou colocar 30. Tá? Então, ele ficou a 30 de distância aqui. Olha. Posso colocar o tanto que eu quiser. Né? Aqui, ó. Pega, marca os 2 pontos, digita. Vou pôr 50. E assim vai. Tá? Então, não tem mistério nenhum. Inclusive, aquele 30 ficou bem pequeno, agora que eu estou vendo. Devo ter batido errado. Os 30 de novo. Depois que você fizer a primeira cota, para fazer as outras, que ficam aqui ao lado dela, não fica no linear de novo, não, porque você vai ter que ficar marcando medida. Eles criaram uma ferramenta aqui, ó, que chama Continue, lá. Que quando você clica, ele automaticamente entende que você está continuando aquela cota que você acabou de fazer. Aí basta você clicar, ela vai até aqui e até aqui, ó. Pronto. ESC. Tá vendo? É rapidinho, eu coto um lado. Quer ver? Eu vou fazer aqui embaixo a parte da janela. Ó. Linear. Daqui até aqui. Afastei. 30. Enter.
Agora continua. Aí eu pego aqui, aqui e aqui. Pronto. Se quiser uma cota total, pega o linear e começa. Início, fim e afasta ela. Você pode afastar aqui com medida, por exemplo, posso pôr 60, ou posso até no olhômetro aqui, ó, se eu quiser. Assim que assim tá legal. Pronto, não tem problema nenhum. Basta você organizar isso aí, tá certo? Se for vertical, a mesma coisa. Ó. Pega linear, marca daqui até aqui, afasta, 30, vou lá no continue, pego o próximo ponto. Eu quero cotar esse ângulo aqui, né? Então não tem problema nenhum. Você vem aqui, eu mudei de janela, agora ele não abre o programa de gravar, ele bloqueia aqui. Vou ter que dar uma pausa aqui e reabrir. Isso é um bugzinho que tem do software que grava o vídeo. Ele não deixa eu abrir, agora deixou. Pronto. Então eu quero, por exemplo, cotar esse ângulo aqui, olha. Então abra aqui as opções, escolha aqui, por exemplo, olha, o ângulo, escolha as duas linhas que eu quero essa com essa, e aí eu coloco, olha, por dentro ou por fora. Então vou pôr aqui por dentro, ó, 90, um exemplo. E assim vai. Tá certo? Então, dessa forma, olha, rapidinho, você cota o seu projeto. E por que isso é legal? Se você resolver mudar a escala, só vir aqui e reajustá-la. 1 para 75, 1 para 40. Lembrando, né, viu, pessoal? Tudo que a gente configurou vai sair exato na impressão. Então não preocupa com o tamanho da letra não. Se você pôs a escala 1 para 20, imprime na folha 1 para 20 que vai ficar bom. Não tenha dúvida disso. Daqui a pouco nós vamos fazer uma impressão, também vai dar para perceber isso. Ok?